Então, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, esse é o nosso primeiro epílogo. Vocês já assistiram a aula do professor Felipe, tá? Existem algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Vamos pensar a seguinte situação. A gente tem um objeto, a gente pressiona a mão por cima com um determinado ângulo. Por que eu estou usando esse exemplo? E não tá, professor, porque você não vai em fluidos de uma vez. Pessoal, o conceito de pressão não precisa de fluidos. Ele faz alusão à força, à área do objeto que provoca a força, palma da minha mão nesse caso, e a área do objeto que está recebendo a força. Por simplicidade, vamos considerar que minha mão tem a mesma área do livro, que é o que está nessa imagem. Então agora a gente passa do real para o abstrato. Então olha só, a força que meu braço aplica, está representado por essa seta verde, ela pode ser decomposta em duas partes. Numa componente perpendicular e numa componente paralela à superfície que está sendo tocada. Tudo bem? Por que essa decomposição é necessária? Primeiro, por causa da definição de pressão. Se você lembrar, o termo que a gente vai fazer alusão à pressão é esse aqui, que a gente faz uso para o cálculo da pressão. Quem que é esse termo aqui? Esse termo aqui, ele pode ser analisado de duas maneiras. A gente pode pensar o seguinte: se a gente passar do limite do atrito estático, esse termo vai causar o movimento desse bloco nesse sentido, nessa direção e nesse sentido. Ou, se a gente pensar de uma outra maneira, a gente pode pensar o seguinte: olha, o bloco está preso e eu estou aplicando essa força. Tem uma hora que essa força vai fazer o quê? Vai provocar uma deformidade nesse bloco. Essa deformidade nesse bloco é o que a gente chama de cisalhamento. Então essa força que é paralela à superfície, a gente chama ela de força de cisalhamento. Por que ela é importante? Então, pessoal, agora a gente sai daqui, onde a gente está, e vai para os fluidos. Imagina que isso é uma gota. Tá? E que de alguma maneira nessa gota a gente consiga produzir sobre essa gota uma força com um ângulo que possa ser decomposta no componente perpendicular à superfície da gota e nessa componente aqui. Ora, pessoal, lembra que a gente falou que os fluidos são incompressíveis? Eles oferecem resistência se eles forem comprimidos e que ele não oferece resistência nenhuma a forças laterais? Está aqui, ó. Se eu aplicar uma força na lateral, o fluido vai fazer o quê? Ele vai escorrer, ele vai ter uma aceleração, ele vai ganhar um movimento nessa direção. É o que a gente chama de fluir. Isso é o fluir. Aquele conceito intuitivo que a gente tem de fluir vem daí. É dessa imagem. Na verdade não é uma imagem, é uma animação. É dessa animação que eu estou falando. Nós colocamos um incensário em cima e a fumaça escorrer como se fosse um fluido. Ou, se você preferir, a fonte. O que a fonte ou o exemplo anterior estão escorrendo? Se vocês lembrarem do plano inclinado, eu não vou voltar para a aula de plano inclinado, tem uma componente da aceleração G seno θ, considere o atrito, tá? Que é o que provoca o movimento para cá. Esse movimento para cá, a gente fala, ó, é a força de cisalhamento, efetivamente, que está atuando sobre o corpo. A força de cisalhamento vai provocar uma aceleração e provoca o movimento do fluido. Ou seja, o fluido resiste à compressão, mas ele não aguenta a força de cisalhamento. Ele aguenta a força perpendicular, mas ele não aguenta a força de cisalhamento. A força de cisalhamento faz ele fluir. Esse é o conceito de fluido que a gente associa intuitivamente. E agora vocês sabem o significado conceitual e analítico. Vocês têm que mastigar isso para que se torne, lembra, intuição treinada. Agora que a gente teve aquele papo sobre o conceito de fluir, a gente pode falar efetivamente sobre pressão em líquidos. Vai falar efetivamente sobre a pressão sofrida ou provocada por um fluido sobre um corpo.
Vamos fazer uns exercícios de imaginação. Eu quero que vocês imaginem um copo ou balde com água, tá certo? E você arranja um corpo de prova, uma bolinha amarela, uma esfera amarela, uniforme de densidade igual da água para ela ficar flutuando. A gente coloca e espera ela ficar em repouso dentro do líquido para fazer essa análise. Lembra, a gente não tem como fugir das leis de Newton, pessoal. A gente está falando de fluidos. Isso permeou todos os vídeos que eu produzi até agora e que o professor Felipe falou também. A gente vai sempre apelar para as leis de Newton. O que a gente vai fazer? Se essa esfera está parada, a gente sabe que existe ação do campo gravitacional e que deve ter alguma força impedindo ela de cair. É isso que a gente vai analisar agora. A gente coloca um sistema de coordenadas y, x. Esse sistema de coordenadas, a gente faz uma referência com essas duas linhas vermelhas, que é a posição altura 1, y1, altura 2, y2. E o que a gente vai fazer agora é fazer decomposição de forças para explicar por que ela está parada. E a gente dá um zoom dentro do balde, tá certo? Para a gente olhar todas as forças que estão atuando sobre o mesmo. Essa é a parte superior da bolinha. Se a gente voltar para a figura anterior, é a parte... o zoom nesta parte. Do zoom na parte de baixo eu vou deixar como exercício de imaginação para vocês. Vamos escolher uma das forças, por exemplo, essa aqui. Vamos analisar então para uma força. Essa força está atuando na direção da bolinha. Tem uma componente na direção y e na direção x, que a gente consegue visualizar com as setas rosa, f de x e f de y. A gente pode fazer mais, a gente pode fazer essa análise para todos eles e perceber que os componentes na direção x se cancelam. Para cada componente que você tem à esquerda, você vai ter outro à direita. Uma direita, uma esquerda, uma direita, uma esquerda. E essa força que está no meio, ela não tem componente em x, só tem em y. Mas, professor, não tem uma componente vertical que cancela? Existe uma componente vertical que cancela, que é a parte de baixo. Mas na figura essa força parece ser maior. Vocês vão argumentar. Então, se o objeto está parado, é porque essas duas forças se cancelam. Acho que o ponto aqui importante é que existem alguns detalhes que eu estou omitindo para explicar o porquê que a esfera está parada. Se vocês lembrarem, segundo a lei de Newton, se todas as forças se cancelam, o objeto não está em movimento. Nesse caso, a gente sabe que o objeto está parado. O detalhe do cancelamento entre a parte de baixo e essa parte de cima vai dar origem a uma expressão conhecida, mas isso é para a próxima aula. Certo, pessoal? Até breve.